Graça e paz, meus amados, passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Não sei como foi o dia anterior, eu não sei como foi essa madrugada e como tem sido esse dia até aqui. Tem hora que ao amanhecer a gente acaba ficando confuso de coisas que nós buscamos pela palavra, coisa que nos fora revelada, mas muitas das vezes tantos levantes contra nós, contra a nossa família, contra tudo que é nosso. Chateações. Isso é para todos, ninguém está isento. Sendo um cristão ou não, a luta é para todos. Eu vim dizer para você que Deus havia levantado um homem chamado Moisés para libertar o povo. O Senhor disse para Moisés que escutara a voz, a aflição e a súplica do povo. O povo era cativo, o povo era escravo, o povo trabalhava muito, mas não desfrutava do seu trabalho. Não tinha liberdade de ir e vir, não tinha o controle sobre a sua casa. Era escravo. Tem hora que você e eu nos sentimos assim. A situação nos escraviza. Não temos o direito de responder, de ir e vir, porque a situação já tem tomado de conta de nós. Mas Israel não parava de crescer. Israel continuava multiplicando. O interessante disso tudo, que a Bíblia vai nos dizer que Deus ouviu o clamor do povo. Quando a gente está naquele momento triste, angustiado, sem saber para que lado podemos ir, precisamos clamar ao Eterno, porque no meio disso tudo, Ele vai nos ouvir. Mas eu vim falar para você de Balaque com Balaão. Balaque olhou o povo, por sua vez, um povo que crescia, um povo numerosos. E ele não aceitou a ponto de dizer para alguns, no versículo 2 do capítulo 23 de Números, fez, pois, Balaque como Balaão disse. Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Houve uma oferenda. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui ao pé do holocausto e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse: preparai 7 altares, oferecei um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs na boca de Balaão e disse: torna para Balaque, fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do holocausto, e ele todos os príncipes dos moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei eu o que Deus não amaldiçoa? Como detestarei eu quando o Senhor não detesta? Tem gente que até faz holocausto, paga para ver você e a sua casa destruída. Só que Balaão disse: como posso eu amaldiçoar algo que nem Deus amaldiçoa? Pelo contrário, Deus havia dito para Abraão que todos aqueles que abençoasse Abraão, o próprio Senhor o abençoaria, mas automaticamente quem o amaldiçoasse, ele também amaldiçoaria. No versículo 3 do capítulo 22, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo? Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Ele começou a ver o povo crescendo. Ele pagou. Ele ofereceu sacrifício para que Balaão profetizasse contra um povo que Deus já havia abençoado. Eu vim dizer para você que se alguém ousou amaldiçoar a tua casa, amaldiçoar aquilo que é teu, eu vim dizer para você que sobre a tua vida e sobre a tua casa tem o nome do Todo-Poderoso, do Deus de Israel. Eu vim dizer para você que Moabe ficou tão desesperado, ficou tão angustiado,
porque o povo crescia, parecia um bando de boi pelos pastos. Ele estava com medo do quê? Do povo prosperar mais do que já tinha prosperado. Mas Deus não tirara aquele povo de uma terra de prisão para viver uma vida limitada. Eu vim dizer para você que Jesus não chamou você para viver uma vida limitada, uma vida sem graça. Nós ouvimos ontem pela boca do Eterno que José, do momento de alegria, de cor, de cores, ele passou num tempo cinzento, mas ele passou. José foi levantado para libertar o povo, para cuidar, para saciar, para trazer aquilo que eles precisavam. Jesus é a mesma forma. Houve um sacrifício, um derramamento de sangue para que o Senhor Jesus nos comprasse por um alto preço. E esse preço nos trouxe liberdade, não nos isenta da dor, mas nos trouxe liberdade. Não nos isenta de passarmos pelo luto, mas nos trouxe liberdade. O que Balaque não entendia é que aquele povo já estava abençoado pelo Eterno. E não tem como amaldiçoar algo que Deus já abençoou. Eu vim dizer para você que se hoje você está vivendo debaixo de uma maldição, debaixo de alguém que gritou, que falou, que apresentou, ou até mesmo sacrificou algo para que a tua vida andasse de ladeira abaixo, parece um carro velho destrambelhado, sem freio, sem noção. Eu vim dizer para você que Deus vai mostrar que Ele é contigo. Balaão, por sua vez, teve que entender que se ele seguisse, só seguiria para falar aquilo que Deus havia ordenado, nada mais, nada menos. Alguém vai ter que entender que a última palavra na tua vida e na tua casa ainda é de Deus. A ponto de uma mula parar para que Balaão não passasse, para que o anjo não o matasse, porque o anjo já estava com a espada desembainhada. Só que a mula ficou no meio do caminho e ele espancou a mula. E Deus abriu a boca de uma mula. Um profeta tinha perdido a visão. Conhecido como um adivinha, ele previa o futuro. Ele tinha o Espírito do Senhor sobre ele para revelar algumas coisas. Mas ele deixou-se corromper, trazendo para dentro do coração dele algo que Balaque poderia dar: dinheiro. Dinheiro aqui, irmãos, é tudo aquilo que nos corrompe, não propriamente uma moeda, né? Não propriamente aí o dinheiro que paga as nossas contas, mas tudo aquilo. Tem gente que por causa de uma promessa falsa, ele trocou a família para viver uma promessa falsa. Tem gente que por causa de um degrau, ele foi lá e chutou uma pessoa que estava subindo também, para não subir. Ele foi um falso mestre, porque ele deixou-se levar. Ele vendeu o coração dele. Eu vim dizer para você que contra a casa de Jacó não vale encantamento. Contra a tua casa, ó Israel, não existe praga nenhuma que vai prosperar. Pedro vai nos dizer em 2 Pedro 2,15, ele nos lembra que os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bósor, que amou o prêmio da injustiça. Pedro usa o termo prêmio da injustiça. O que é o prêmio da injustiça? É tudo aquilo que nós trazemos para nós, para viver uma mentira, para viver algo que Deus não quer que vivamos. Ah, mas está amassageando o nosso ego. Ah, mas está me beneficiando. Ah, mas está me ajudando. Está se afastando de Deus. O próprio Balaão não deixou de morrer junto com os reis. Eu vim dizer para você que o caminho da desobediência gera morte, já que a própria Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Às vezes não morremos fisicamente, mas vemos todas as áreas das nossas vidas e a principal, a espiritual, morrendo. Muitas das vezes contamos mentiras para poder beneficiar a nós e aos amigos, mas isso nos afasta de Deus. O que Balaão não entendeu é que ser um profeta de mentira, um profeta que gostaria de ver a palavra de Deus sendo contrariada desde que o bolso dele fosse cheio, iria resultar num grande problema. O anjo disse para ele: olha,
é por causa da mula, viu, que você não morreu, porque ela já me viu 3 vezes, eu tô no seu caminho pra te matar, e nas 3 vezes ela te desviou. Tem gente, irmão, que a gente tá tentando abrir os olhos. Para com isso, sai dessa. Muda o rumo da tua vida, arrepende-se, pede perdão, perdoa. E a pessoa não quer dar ouvido, porque ela nos tem como uma mula, trocando para miúdo, ela nos tem como alguém que não tem valor, que não tem serventia. Porque a mula em si, que importância ela tinha para Balaão? Nenhuma, a não ser levá-lo para baixo e para cima. Muitas das vezes as pessoas olham para nós e falam assim, mas prega todo dia, congrega todo dia, canta todo dia, jejua todo dia, e eu não tô vendo a vida dele e a vida dela mudado. Só que a presença de Deus, ela não se baseia naquilo que nós temos, mas sim naquilo que nós somos, ainda que fomos deixados pelo caminho. A presença do Eterno jamais nos deixará. O que Balaão não entendeu é que Deus não voltaria com a palavra dele, porque ele tinha dito que ele abençoaria a todos quanto abençoasse Abraão. Mas a descendência de Abraão que fosse amaldiçoada, o próprio Deus amaldiçoaria. Porque eu vim dizer para você que o que planta aqui não tem outro lugar para colher, a não ser aqui mesmo. Só que o que Balaão não entendia é que o Eterno estava olhando por tudo. No versículo 23 do capítulo 23 vai dizer, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação. Contra Israel, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem obrado, que coisas que Deus tem feito, trocando para miúdo, que grandes feitos é esse que Deus tem operado no meio deste povo. Alguém vai ter que olhar para a tua história e falar verdadeiramente, o teu Deus é o Deus de verdade. Porque no versículo 19 do capítulo 23 de Números, vai dizer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para que porventura se arrependa. Para que se arrependa, porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Aí Balaão fala para Balaque, olha, é que Deus tem abençoado e eu não posso revogar aquilo que o Eterno fala. Eu vim dizer para você que Deus, dando a última palavra, não tem juiz, não tem médico, não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem pastor que pode revogar a última palavra do Eterno. Eu não sei qual foi a palavra que Deus deu para você, mas eu entrei hoje aqui para trazer algo para despertar você. Essa seria a mensagem da manhã, né? Como não foi postada, mas não deixei de cumprir o meu papel, o ide do Senhor aqui, só para dizer para você, alguém que amaldiçoou a tua casa vai ter que entender que a bênção de Deus já estava sobre ela. Alguém que amaldiçoou os teus filhos, dizendo que os teus filhos não vão descer pelas águas, não vão tomar a ceia, porque o que resta para eles é morte. Eu vim dizer para você que vai ter que ver o teu filho sendo usado dentro da igreja, como um diácono, como um cooperador, um levita. Números nada mais é do que um livro que foi escrito para numerar o povo. Todo mundo, todos os homens, todos os meninos acima de 20 anos entrava para o censo, porque eles já podiam, digamos hoje, entrar para o exército, né? Aqui a partir dos 18 aninhos eles se alistam. Aqui a partir dos 20 eles podiam entrar para o exército. Abaixo deles não era contado. E o Senhor sempre mandava contar, contava sacerdote, contava levita, contava o povo. Deus está dizendo para alguém aqui, eu tenho contado tudo o que acontece na tua vida e é de perto, não é de longe. Eu tenho visto e tenho deixado tudo marcado. Tudo quanto tem falado contra você, eu também tenho anotado. E nenhuma palavra contrária daquilo que eu disse vai resistir na tua vida e na tua família. Eu vim dizer para você que talvez os teus sobrinhos, teus filhos, teus netos tenham sido amaldiçoados, mas acho que alguém se esqueceu que existe uma promessa sobre a tua casa, que você
e toda a tua casa serviria ao Deus de Israel. E essa promessa vai cumprir-se, porque você não vai parar de clamar, você não vai parar de buscar. Eu vim dizer para você que talvez alguém lançou uma maldição sobre teu noivado, teu namoro, teu casamento. Eu preciso alertar alguém aqui dentro, hein? Que a última palavra ainda é do Eterno. Meu Deus tem poder de mudar a situação. Sabe aquela canção da Maria Marçal? Eu acho que é isso o nome. Onde ela fala que a roda grande vai passar por dentro da pequena, por mais que alguns intérpretes de uma boa leitura, por mais que alguns estudiosos não concordem, eu com pouca leitura vou ter que discordar desses grandes homens sábios. Eu vi e comprovo na Bíblia que Deus faz a roda grande passar por dentro da pequena. O que quer dizer isso? Deus espreme o grande e o grande se encaixa no espaço do pequeno. Eu vim dizer para você que Deus abate sim o exaltado e dá graça ao humilde. Você pode ver por sua vez o próprio Davizinho. Saul, com toda a sua inteligência, com toda a sua prepotência e a sua tamanha arrogância, eu vim dizer para você que Saul teve que entender que a roda pequena é a que ia girar, é justamente a que iria e teria que reinar para cumprir até mesmo a palavra que saíra da boca do Deus vivo. Eu vim dizer para você que Balaque teve que entender que ele podia ser rei, que ele tinha influência, que ele tinha até outros reis ligados a ele. Israel, Jacó, por sua vez, uma nação, aos olhos dele crescia sim, mas não era de grande influência, não era de tamanho poder, podemos dizer assim. Eles só queriam aquilo que era deles por herança. Afinal de contas, quem prometeu é fiel para cumprir. Só que eles ficaram tão temerosos, invejosos, queriam acabar com aquele povo, para que eles pudessem reinar no lugar que é de Israel por herança. Eu vim dizer para você que ninguém vai ficar com o que é teu por herança. O meu Deus, o teu Deus ainda tem poder de mandar um rebuliço e desfazer alianças, desfazer amizades, desfazer, cúpulas, panelinhas. Balaão até que enfim entendera, né? Como que eu posso revogar a voz do Todo-Poderoso? Como eu posso amaldiçoar de fato aquele que já foi abençoado? Balaão, por sua vez, morreu a fio da espada. Cada um sabe o que quer para dentro da tua casa, para dentro da tua vida e para dentro da tua família. Mas eu vim dizer para você uma coisa: contra a tua casa, contra a tua família e tudo quanto é teu, não valerá encantamento. Jacó precisa entender, Israel somos nós, precisamos entender que nós somos a menina dos olhos de Deus. E ai daquele que ousar tocar um de nós. Aquilo que é teu, meu amado e minha amada, esse mês não vai fechar-se. Assim sinto da parte do Eterno e lhe dar um recado. Esse mês não vai fechar-se sem você ver muita coisa se reencaixando na tua vida e na tua história. Alguém aí vai ter que entender que a bênção é você. Você é o escolhido de Deus. A tua casa é a escolhida por Deus. O bairro aí vai ter que entender que ainda existe um Deus que dá a última palavra. Eu vejo uma casa, um telhado. E nesse telhado começa a cair como se fosse chuvas. Me faz lembrar de uma visão que eu tive quando eu tinha uns 16 anos. Eu olhei para a janela do quarto da minha mãe e eu vi uma chuva e um barulho muito forte. Eu saí correndo para pegar a roupa. Quando eu cheguei no quintal, não tinha chuva, não tinha nada. Eu voltei toda assustada para dentro de casa e falei para minha mãe: que estranho. Eu ouvi chuva e vi chuva e não tem chuva. E minha mãe disse: filha, isso daí é chuvas de bênção, é chuvas do Eterno. Eu vim dizer para você que agora estou vendo um telhado e onde só em cima da tua casa molha. É Deus dizendo para você: eu vou mostrar, filha,
no meio de todo mundo, que a minha chuva de bênção vai cair sobre a tua vida e sobre a tua casa. Tem corações nessa tarde hoje sendo transformados. Eu não sei quem foi pago para levantar um altar, para desmanchar aquilo que Deus tinha feito na vida de vocês, na vida da tua casa. Mas manda Deus dizer a você nesse dia de hoje, contra a tua vida, contra a tua casa, não vale encantamento. Eu vou dizer algo para você. Tem gente que achou que você não ia conseguir viver as promessas de Deus, porque a prova se aumentou muito na tua vida. Tudo aquilo que Deus disse que você ia viver, você viu o contrário. Tudo aquilo que José sonhou foi o contrário, o processo. Mas o processo, ele aguentou e viveu o propósito. O Senhor Jesus veio para nos libertar e ele disse que se derrubasse o templo, em 3 dias ele reconstruiria. Só que os sábios da época, os estudiosos, os que dizem que sabem muito, tem muito papo, riram dele e falaram assim: como pode reconstruir esse templo se foram tanto tempo para construir? Eu vim dizer para você que Jesus estava falando dele mesmo, mas quem está fora da palavra de Deus não tem visão do alto, tem visão terrena, visão de galinha. Quem lê Bíblia tem visão de águia. Eles não entenderam que o templo era o Senhor Jesus. Mataram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu a própria vida. Houve um derramamento de sangue, um sacrifício. Foi aceito por Deus. No 3º dia, Jesus estava de pé. Comprou você, me comprou a nossa família. Jesus está dizendo assim: filha, filho, eu não me sacrifiquei à toa. Eu me sacrifiquei para arrancar da mão do inimigo tudo aquilo que é teu por direito. Ei, tem coração nessa tarde sendo transformado. Alguém vai ter que entender e todo encantamento que estava no olho dele ou no olho dela cairá por terra. Deus vai operar no meio dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa, dos teus pais. Deus vai operar com livramento, salvação, com cura, para quem você tem pedido. Eu vim dizer para você, Israel de Deus, que contra a tua casa e tudo quanto é teu, não vale encantamento. Tem muita coisa boa chegando. Fica com essa palavra da parte do Eterno. Se sentir da parte dele, deixa seu like para nos ajudar. Você que não é inscrito, deixa sua inscrição, aperta o sininho com a opção todas, assim, todas as vezes que colocarmos algum anúncio aí, de algum acontecimento das nossas atividades ou um vídeo como esse, você será notificado também. Creia, viu, meu amado? Creia, viu, meu amado? Haverá um rebuliço no teu cenário e alguém vai ter que entender que Deus é Deus na tua vida e na tua casa. Somente creia.